Oi, Rafael. Vamos lá. Essa história da... Agora eu estava na história da Igreja Cristã da Inglaterra. E tem as fontes do início, né? Quando iniciou-se a Igreja Cristã na Inglaterra. E, e a lenda de José de Arimateia, tá? Lenda de que José de Arimateia teria ido para a Inglaterra, que não fazia parte do governo imperial romano depois da morte de Cristo, e que teria levado Maria com ele, e que Maria Madalena foi lá, que Lázaro foi com ele, as irmãs de Lázaro foram com ele, e esse povo todinho foi para a Inglaterra, fugiu do Império Romano e foi para a Inglaterra. Bom, Jesus profetizou, a destruição do templo ocorreria, né? A perseguição ocorreria, e ele foi crucificado. José de Arimateia tira o corpo dele. Então, nesta história, Maria vai morrer em Glastonbury, uma igreja na Inglaterra, e estaria enterrada lá. Ou seja, essa é a lenda. Essa é a lenda que, digamos assim, se os judeus vão ser expulsos, se vai haver uma guerra de 40 anos, se Deus sabe, se Jesus sabe que isso vai acontecer, né? A família, as mulheres da casa serem protegidas, levadas para um local distante, né? Para terem uma vida pacata, pacífica, me parece bastante razoável. Quando você junta isso com a absoluta inconsistência da história oficial. A história oficial da Igreja Católica em relação à conversão das Ilhas Britânicas para o cristianismo simplesmente é inconsistente. É inconsistente com documentos oficiais que se pega e fala, não, isso aqui não bate, está aqui, está documentado. Já tinha igreja cristã na Inglaterra no primeiro século. Isso você consegue, por documento histórico, apontar. E aí você diz, ok, então, e quem foi? Aí, é lenda porque contrasta com a história oficial da Igreja Católica, certo? Então, é uma história que vai ser sempre colocada como lenda fosse, mas tem fucei, tem muita evidência de algo muito bonito na história de Cristo. Aconteceu na igreja de Glastonbury no primeiro século. Então, marcozinho de uma história complementar, paralela a essa história do mundo romano, né, do Império Romano, paralela à história dos judeus que foram expulsos, foram lá para o norte, da Europa e para a Península Ibérica. Então, paralela a isso, tem essa história das Ilhas Britânicas. Né? Então, mapeando aí a evolução do mundo nisso. E vamos evoluir na história, certo? Agora, para evoluir na história, é para dentro da Igreja Católica Cristã que está nascendo, né? Da documentação da Igreja Católica Cristã, que vai narrar o que está acontecendo a partir de 150 em diante, considerando que os judeus estão realmente se reestruturando, mas totalmente apartados, ou seja, eles não são mais não estão mais no jogo de dentro do Império Romano. Os judeus estão expulsos, né? E aí você vai começar, narrativas antissemíticas, né? Narrativas da igreja, né? Apontando o dedo né? Que os judeus mataram a Cristo, né? Então a narrativa antissemítica vai nascer com força a partir do Império Romano. Com esse contexto todo, se você voltar e lembrar da história de Daniel, você vê que, na verdade,
porque a história de Daniel é para o povo judeu, certo? É uma narrativa do povo judeu, e nessa narrativa o reino que entra depois de Roma, né, que vai deixar de ser um império em 586, é um amálgama, né? É um amálgamazinho com um pouco de ferro, um pouco ainda de Roma, mas com uma argila, né? Ou seja, povos fracos e desagregados. Então são as nações se dispersando, né? Se dispersando, mas ainda perseguindo o povo judeu. E aí as perseguições, a história das perseguições do povo judeu de 150, né, quando eles foram, né, tiveram que fugir do Império, fugir da Judéia, até 1500, agora eu vou fazer uma construçãozinha de história de 150 a 1500 como histórias paralelas, certo? Tem a história judaica de 150 a 1500 e tem a história da Igreja Católica Apostólica Romana de 150 a 1500. Eu vou tentar narrar essas duas histórias em paralelo, tá? Eu vou botar lado a lado e tentar mostrar alguns marcos dessas duas histórias.